Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo aí tem o patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Temos aqui o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos aqui, que é Godoy1x, que te dá bônus em dobro. Para você resgatar o bônus é muito fácil, cara. Você faz o seu cadastro, acessa pelo nosso link aqui, inclusive é uma forma de você dar uma força aqui pro nosso trabalho, pro nosso canal, acessando por o link, faz o seu cadastro, faz o download, faz seu depósito e insere o nosso cupom Godoy1x para você resgatar bônus em dobro e a partir dali faz o seu palpite vencedor. Nesses jogos de quarta-feira, tem muito jogo quarta-feira, tem jogo de Champions League, PSG e Milan, além dos jogos pelo Campeonato Brasileiro, tem clássico, Palmeiras e São Paulo, também pode aproveitar o Grêmio e Flamengo, que inclusive né, é o nosso palpite, tem Fluminense e Goiás, tem Red Bull, Bragantino e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Bahia, Cuiabá e Corinthians, tem jogo pra caramba pra você aproveitar na 1xBet, claro, com o nosso cupom Godoy1x para resgatar bônus em dobro, beleza? Bom, galera, o Flamengo entra em campo logo mais contra o Grêmio, fora de casa, Grêmio e Flamengo, às 9h30, a bola rola. E claro, eu já deixo aqui o convite para você, amigo rubro-negro, chega junto aqui no nosso canal às 8h30, que começaremos o nosso pré-jogo, debatendo aqui a escalação do Tite, falando sobre esse jogo do Flamengo, resenhando aqui, conversando com vocês. Então anota aí na sua agenda, logo mais, então, às 8h30, o nosso pré-jogo. E claro, né, após o apito do árbitro, no final da partida, estaremos juntos novamente no nosso pós-jogo, que a gente esteja falando, claro, da vitória do Flamengo sobre o Grêmio, logo mais na Arena do Grêmio, Grêmio e Flamengo. Grêmio que não tá passando por um bom momento, né? Vem ali cerca de 4 jogos sem saber o que é vitória, num momento de muita instabilidade, inclusive do seu próprio treinador, o Renato Gaúcho, né? Apesar de ser ali um grandíssimo ídolo, né? Embora tenha muita moral, contudo, tá passando por alguns problemas, inclusive passou por um problema, né, disciplinar, que não esteve presente, isso não foi bem visto por alguns conselheiros do clube, enfim, o Grêmio vai passando por essa crise, não terá o Luis Soares, né, que é um desfalque importante, a referência ofensiva, técnica da equipe do Grêmio. E o Flamengo, nos últimos jogos, nos últimos confrontos, o histórico é ótimo, né? Venceu por 3x0, venceu por 2x0, venceu por 1x0, o Flamengo tem se sobressaído e tem se dado muito bem contra o Grêmio, mesmo jogando fora de casa, no caso até mesmo de hoje, né? O Flamengo vai ali buscando mais uma vitória fora de casa, o que seria fundamental nessa busca, né, incessante aí do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Então, que Flamengo é esse? Nosso colega da imprensa, o Fred Gomes, o Fredão, um grande abraço ao Fredão, ele acabou divulgando uma provável escalação do Flamengo, isso, né, visto ali pelo treino, o último treino do Tite, em preparação para essa partida e tendo, né, conseguindo ali repetir o time que foi treinado, vai ser para o jogo, seria esse Flamengo aqui. Vamos lá, com Rossi no gol, Wesley, Pablo, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O Pablo entrando ali no lugar do Fabrício Bruno, o Léo Pereira vai se mantendo ali, e aí o que acontece, galera, é o seguinte, na última coletiva, após a vitória do Flamengo sobre o Vasco, o Tite chamou o Fábio, né, seu preparador físico, para falar ali um pouquinho sobre algumas coisas e tal, e acabou falando sobre o Rodrigo Caio. E aí gerou uma expectativa, porque inclusive o próprio Fábio colocou ali o Tite numa saia justa, abrindo aspas. O Rodrigo Caio vem treinando muito bem, está apto, ele é um atleta de futebol no sentido literal da palavra mesmo. O Tite é quem vai decidir, porque aí eles foram e brincaram, ali tá, por mim já teria escalado, aí o Tite brinca, olha a pressão, tá vendo? A pressão não acontece só, tal, não sei o quê. Então, com isso havia uma certa expectativa, pô, será que o Rodrigo Caio? Então, a princípio, o Pablo treinou com a equipe, titular do Flamengo, em preparação para essa partida, e ele vai começar. O que tem de curioso nisso é que, se ele vai fazer a dupla com o Léo Pereira, então evidentemente que existe essa expectativa dele jogar pelo lado direito, é evidente. E o Pablo pelo lado direito é incomum. Se vocês observarem, inclusive no Flamengo, a grande maioria das vezes o Pablo atuou pelo lado esquerdo, assim também como no Corinthians, quando teve a sua passagem por lá, quando também teve a sua passagem pela Europa, também jogou um pouquinho mais pelo lado esquerdo, mas no Flamengo foram raros os momentos que o Pablo atua pelo lado direito, então tá aí o Pablo na equipe titular. E aí complementando aqui a equipe, o Thiago Maia, né, na frente dessa linha defensiva, e aí começando lá pelo lado direito, o Gerson, em seguida vem ali o Pulgar, Arrascaeta e Everton Cebolinha, imaginando, né, que o Tite vai repetir esse modelo do 4-1-4-1. E mais à frente ali é o Pedro. E aí nessa linha ofensiva, certamente ali o Gerson cumprindo aquele papel, né, que faz do Everton Ribeiro, que inclusive ele fez isso, né, no segundo tempo contra o Cruzeiro e começou assim contra o Vasco, jogando mais pelo lado direito, né, sendo esse meia pelo lado direito.
Quem vai jogar mais abertão ali pelo lado esquerdo é o Everton Cebolinha, que está ali substituindo o Bruno Henrique. Pô, mas o Bruno Henrique tá machucado? Não. Talvez seja até para ele não se machucar. O Bruno Henrique passa por um desses jogadores, né, que o Fábio acabou citando, de que já havia o desgaste no jogo contra o Cruzeiro, no jogo contra o Vasco já tem aquela questão da carga, né, e agora no jogo contra o Grêmio, então imaginando, né, que vai tentar esse equilíbrio aí de carga e de minutos, o Bruno Henrique começa no banco de reservas, possivelmente, dependendo ali do que o jogo vai pedir, vai entrar no segundo tempo. E quem vai entrar ali no lugar dele é o Everton Cebolinha. E o Everton Cebolinha, ele passa a ser uma peça muito importante até mesmo para o próprio Bruno Henrique. E aí vocês vão entender aqui na prancheta o porquê eu falo isso. O Everton Cebolinha vai começar aberto pelo lado esquerdo. O Everton Cebolinha que é um velho conhecido aí do Tite, né? Talvez até a grande competição, a última grande competição do Everton Cebolinha, falando individualmente, tenha sido a Copa América de 2019 com o Tite, né? Inclusive, ele também jogou pelo lado direito, além de ter jogado, claro, na sua posição de origem, o lado esquerdo. O que acontece aqui é o seguinte, galera. O Bruno Henrique tem jogado por aqui. A gente não tem visto o Bruno Henrique jogando por dentro, né? É claro que até mesmo quando trabalha num 4-4-2, a gente vê o Arrascaeta caindo aqui por dentro, no período, né? Sobretudo no período defensivo, ele mais por dentro, e o Bruno Henrique tem ocupado esse lado esquerdo aqui. Eu imagino, eu tô imaginando aqui, que eu, William, creio que pro Bruno Henrique jogar por dentro, cair um pouco mais por dentro, o Tite terá que ter, né, ali a confiança para alguém atuar pelo lado esquerdo sem ser o Gerson. Por quê? O Gerson é um canhoto. Então, naturalmente, o Gerson não vai fazer essa diagonal. O Gerson não vai fazer esse movimento para dentro, né? Até mesmo para ter a ultrapassagem do Ayrton Lucas. O Gerson, até por ser canhoto, quando ele trabalha aqui pelo lado, ele faz um movimento naturalmente externo, de proteção, né, como um canhoto, naturalmente. Para o Bruno Henrique cair por dentro algumas vezes, creio eu que se o Cebolinha estivesse bem, se o Cebolinha estivesse recuperado, os dois poderiam jogar juntos tranquilamente e o Bruno Henrique ia jogar um pouquinho mais por dentro, porque ele teria o jogo que ele gosta do Tite, né? De um cara que alarga o campo, que joga, né? Alargando o campo, sendo destro, podendo fazer a diagonal, e o Bruno Henrique jogaria um pouquinho mais por dentro. Me parece que até pela carência do Flamengo, na formação ali do elenco, da característica, quando ele joga o Bruno Henrique pra cá, eu acho que ele perde esse jogador que ele quer, da velocidade do 1 contra 1, mas que seja destro também para fazer a diagonal, tendo apenas o Gerson. Então, a recuperação do Cebolinha, né? Você conseguir ter aquele Cebolinha que já ficou para trás, que ainda no Flamengo não conseguiu, é bom, evidentemente, pelo próprio Cebolinha, pelo próprio investimento alto, muito alto que o Flamengo fez a ele, e também para o Tite com relação também ao Bruno Henrique, que aí o Bruno Henrique também pode encostar um pouquinho mais, porque a gente vê, quando a gente pega o elenco do Flamengo, atacante rápido, Luiz Araújo e Cebolinha. Luiz Araújo é o canhoto que trabalha pelo lado direito, Cebolinha é o destro que trabalha pelo lado esquerdo. Cebolinha mal, quem vai fazer? Não tem. No caso, é o Bruno Henrique, e aí mais o Bruno Henrique é aquilo, né? Porque também é muito interessante ver o Bruno Henrique um pouquinho mais por dentro, caindo também dentro da área, quando assim for necessário, fazendo a segunda trave, quando assim é necessário também, não ficar tão fixo assim, como a gente tem visto até o Bruno Henrique um pouco mais preso, um pouco mais fixo, aberto pelo lado esquerdo. Para você até usar essa versatilidade do Bruno, você precisaria de alguém para cumprir aquela função, que evidentemente seria o Cebolinha. E aí tem o Pedro mais à frente, o Kahneman vai jogar. Claro que quando a gente fala de Grêmio, a gente fala de Kahneman, a gente fala de Renato Gaúcho, a gente fala de Gabigol. Gabigol começando no banco de reservas, talvez entrando no segundo tempo, e talvez como, né, vai estar o cenário da partida, porque também não adianta, né? Bota o Gabigol num cenário que o Grêmio já tá tudo atrás, talvez o Flamengo tendo que correr atrás do resultado, você não vai conseguir aproveitar tão bem isso. Mas é aquele jogo para aproveitar as diagonais, é jogo para o ataque do Flamengo aproveitar as perseguições. O Pedro é mais fixo, o Pedro é mais paradão, ele é mais lento, então ele não aproveita tanto essa questão da marcação individualizada. Mas, de qualquer forma, dentro daquela dinâmica, dá para o Pedro, então, cair num espaço ali, segurar esse marcador, nem que seja para ele participar diretamente, mas ele participa indiretamente. Mas é óbvio, é evidente, que um jogo como esse, você tendo bem fisicamente, tecnicamente, um Gabigol, um Bruno Henrique, um Arrascaeta, é meio caminho andado, porque esses caras, né, eles conseguem bagunçar essas orientações individuais do Grêmio, que já, quantas vezes, né,
quantas vezes nós já vimos. Vamos ver se talvez ele entre no segundo tempo, mas vai depender também de como estará o encaixe e, obviamente, o enredo da partida. Se o Kahneman precisar fazer as caças, aí vai ter muito espaço, sem dúvida nenhuma. Beleza, galera? Então anota aí, 8h30 é o nosso encontro, o nosso pré-jogo. Até logo mais, um grande abraço a todos vocês. Continue se cuidando, a gente vai se vendo. Um abração. Tchau, tchau.